Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com a regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Imagine uma função de produção P que dependa de x e y, mais a quantidade de x depende de uma variável t e a quantidade de y também dependa de uma variável t. Nesse caso, temos que a produção, então, é uma função p de xt e yt. E, em última instância, p é função de t. Assim, se desejamos calcular a derivada de p em relação a t, devemos imaginar que nós temos um efeito em cadeia, ou seja, nós temos a variável t e uma variação sobre t irá levar a uma variação sobre x e sobre y. E essas variações sobre x e sobre y levarão a uma variação em p. Então, lembre que derivada é uma variação. Então, eu posso modelar a variação em x, proveniente de uma variação de t, e a variação de y, proveniente de uma variação de t. Observe que eu estou acrescentando essa perninha no d, porque x depende de apenas uma variável, assim como y. E a variação, então, em p, proveniente de uma variação em y, e uma variação em p, proveniente de uma variação em x. Aqui já não tem a perninha, porque o p depende de duas variáveis. Assim, a variação total sobre p será a soma desse efeito com este efeito. Então, o que está sobre o mesmo caminho, vamos pensar assim, você deve multiplicar. Então, a variação em t leva a uma variação a x, essa variação em x leva a uma variação em p. O mesmo fazendo com y. Uma variação em t leva a uma variação em y, essa variação em y leva a uma variação em p. E aí temos a nossa regra da cadeia para esse exemplo em questão. Agora, podemos ter também uma função f, isso aqui é o caso 2, e aqui vamos pensar como caso 1. F é função de x e y, mas x é uma função x de u e v, e y também é uma função y de u e v. Assim, temos que a função pode ser reescrita em função de u e v, ou seja, f, x, u e v, e y, função de u e v. Podemos ter uma variação proveniente de v ou de u, que levará uma variação a y e a x, e essas variações a x e a y, por final, levará uma variação a f. Podemos representar, então, um diagrama para u e para v. Então, eu tenho u e v. Uma variação sobre v poderá ter variação sobre, levará a uma variação sobre x e levará a uma variação sobre y, assim como u. E essas variações sobre x e y levarão a uma variação sobre a função, sobre o valor da minha função inicial. Então, como fizemos anteriormente, posso modelar como uma variação em v levando a uma variação em x e uma variação em x levando a uma variação em f.
O mesmo aqui para cima, uma variação em V leva a uma variação em Y, uma variação em Y leva a uma variação em F. E aqui também para U, temos que uma variação em U leva a uma variação em X, e uma variação em X leva a uma variação em F. E uma variação em U pode levar a uma variação em Y, e uma variação em Y leva a uma variação a F. E assim, o que está na mesma cadeia de eventos, vamos pensar assim, você deve multiplicar. E você deve somar o que está sobre caminhos diferentes. Então, a variação em F proveniente de uma variação em U será igual a uma variação em U, então em ambas, mais U vai alterar o valor de X e Y. E uma variação em X e uma variação em Y levará a uma variação ao valor da função f. E o mesmo para uma variação proveniente do valor da variável v. Uma variação em v irá alterar tanto o valor de x quanto de y. E essa variação no valor de x e y variará o valor de f. E assim temos a nossa fórmula para a regra da cadeia. Por hoje é só. Se você gostou, deixe seu like. Até a próxima.